chama. Good morning, my friends. Good afternoon. Good night. Ok, galerinha do sétimo ano. Aquele abraço do professor Silvestre. Mais uma aula online de inglês. Escolinha Menino Jesus. A escola que instrui e educa. Sétimo ano, English Teacher Silvestre. Mais uma vez agradecer a Deus por mais uma aula. E vamos juntos pedir a Deus a nossa proteção. Dizendo: Senhor meu Deus, obrigado por mais uma semana de aula. Obrigado por tudo de bom que nos dá na vida. Obrigado, Senhor meu Deus, por o caminho que vou trilhar, abençoado por você. Que o Senhor possa me proteger e sempre me faça um bom aluno, um bom filho para meu pai e para minha mãe. Que o Senhor ilumine a minha vida de estudante. Amém. Deus proteja a cada um de vocês, meus queridos alunos do sétimo ano A e B, que eu tanto amo. Então vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar da gramática, o Grammar Help, né? O que o Grammar Help traz para nós hoje? Modal can. Né? Então vamos estudar esse mês na gramática verbos modais. Qual é ele? O can. Em especial o verbo can. Cada sequência você vai vendo, a cada série você vê mais verbos modais. Aqui hoje a gente vai trabalhar especificamente com um verbo muito utilizado na língua inglesa, que é o verbo can, né? O verbo can é o verbo que iremos trabalhar, modal can. Então, o modal can ele é usado para dizer, né, se alguma coisa é possível ou se alguém tem a habilidade para fazer alguma coisa, né? Então, o can, ele mostra na frase, ele utiliza na frase uma habilidade ou uma capacidade de se alguém pode fazer algo, né? Se a pessoa é capaz de fazer. Então, quando é para mostrar uma habilidade que a pessoa tem, uma capacidade que a pessoa tem, você usa na frase em inglês o verbo modal chamado can. Can, ok? Verbo can, não é can, é can. Exemplo: We can see the lake from your bedroom. Né? Não podemos ver o lago da janela do nosso quarto. Né? Então, aí é uma questão de habilidade. Não está podendo ver o lago do quarto. Então, você vê que o can já aparece aí depois do sujeito na frase afirmativa. Aí veja uma frase na interrogativa. Ó. Can you speak any foreign languages? Você pode falar alguma língua estrangeira? Então ele mostra aí que se você tem capacidade, né, tem habilidade de falar alguma língua estrangeira, ok? A seguinte lista apresenta vários modos de utilização do verbo modal can. O can, ele expressa capacidade natural ou aprendida. Ó, he can run fast. Ele é capaz de correr depressa. Né? Look, Jim can already wake. Olha, o Jim já sabe andar. Então isso tudo é capacidade natural e capacidade aprendida, certo? He can play tennis. Ele sabe jogar tênis. Né? Can he speak English? Ele sabe falar em inglês. Então, esta é uma das formas que o verbo can se apresenta. O can também pode expressar permissão concedida ou pedida, né? Uma permissão que pode ser concedida ou uma permissão pedida. Então, can I smoke in here? Posso fumar aqui dentro? Can I borrow your car? Podes emprestar-me o carro? You can smoke in here. Podemos fumar aqui dentro. You can vote when you're 18. Podes votar quando tiveres 18 anos. Então, a permissão concedida ou pedida é de forma indireta, certo? Está essencialmente relacionada com uma lei ou um costume, tá bom?
Então essa é a permissão concedida ou pedida aplicada pelo verbo can. Can, pedido de um favor, também pode ser utilizado para você fazer frases em inglês em formas de favor. Então, quando você diz assim, can you close the door, please? Podes fechar a porta, por favor? Can you help me, please? Podes ajudar-me, por favor? Então, você pode usar o verbo can também nessa questão de pedido, né, em forma de favor. E can, sugestão, né? I've got to teacher. Estou com dores de dente. Então, dessa forma, o verbo can, né, pode aparecer em frases também como sugestão. Will you can take an aspirin? Bem, podes tomar uma aspirina. Sugestão do verbo can para a dor de dente da pessoa ao qual se referiu na frase, certo? Então, o can pode aparecer também como sugestão dentro da frase. O can com possibilidade imaginária, né? Pode ser também utilizado dessa forma. People can be cruel to each others at times, né? Por vezes as pessoas podem ser cruéis uns com os outros, né? Então, nesse caso aí, uma possibilidade imaginária onde o verbo can aparece. Anybody can make mistakes, né? Qualquer pessoa pode cometer erros, certo? E outra situação, can fazer uma oferta, né? Can I give you a lift, né? Pode-se dar-te uma boleia, né? Então, esse verbo can também aparece como possibilidade imaginária e também pode ser utilizado para fazer uma oferta, né? O can com verbos de percepção, por exemplo, see, hear, smell, understand, né? Nessa situação ele vai ser utilizado quando você tem percepção das coisas. Yes, I can see here. Sim, estou a vê-la. I can hear you perfect. Estou a ouvi-la perfeitamente. I can smell something burning. Estou a cheirar qualquer coisa queimada. Então, isso tudo é o verbo can utilizado com percepção. Você percebe que algo está queimando. O verbo can aparece. I can't understand what you are saying. Não compreendo o que está a dizer. Em inglês, os verbos de percepção ocorrem raramente em forma progressiva. No entanto, o verbo modal can pode combinar-se com estas, certo? Can, fazer uma dedução. Também o verbo can pode ser utilizado com uma dedução. He can't be English. Ele não pode ser inglês, né? He can't be English, aí na forma negativa. You can't be serious. Não pode estar a falar a sério. She can't at home. She can't be at home. Ela não pode estar em casa. Então, nesse quadro aqui, você vê a apresentação do verbo can fazendo uma dedução das coisas. Também ele pode ser utilizado. Forma negativa do modal can, né? Como é que a gente faz ela? Acrescentamos a partícula not após o modal can. A estrutura vai ser sujeito, mais verbo can, mais o not e mais o verbo principal e o complemento. Ó. Então você tem aí sujeito, she, mais o can, mais o not, mais o verbo principal que é sing e mais o complemento que é song, né? She cannot sing a song, né? Então ela não pode cantar a canção, certo? Então tá aí a apresentação do can. Para fazer a contração do can mais o not, a gente faz da seguinte forma, né? Vamos lá. Ou seja, para essa contração, o can mais not você vai juntar e vai ficar cannot, ok? Tudo junto. Acrescentamos can no início da frase, a estrutura, ó, para fazer o quê? A forma interrogativa do modal can. Né? Então,
Primeiro o can na interrogativa, depois o sujeito, depois o verbo principal, depois o complemento, né? Olha o exemplo aí. Aquela frase lá, she can sing a song, tá lá na afirmativa. Aí pega o can, traz para o início da frase, depois o sujeito. Só trocar os dois primeiro, aí repete a frase e coloca o ponto de interrogação. Can she sing a song? Né? Ela pode cantar a canção, certo? Ok? Então, essa é a forma do modal can, que se apresenta também no passado, que a gente vai já ver como é que ele se transforma no passado, o verbo can. Então, ó, como eu falei, aqui é a forma do can no passado, que é o could, né? Então, nos modais verbos que a gente vai estudar lá na página 59, ele fala do can e do could. E ainda tem a parte do grammar help, né? No grammar help, você pode ver também o verbo can e could na unidade 4, certo? Como ele mostra lá que o can é utilizado na sua forma normal e também na forma do passado, que é o could, como ele é chamado, que também vai ter a forma negativa do could, né? Como é que é feita a forma modal abreviada, certo? Ele explica bem certinho no grammar help, certo? Então, o could, ele é usado para dizer que alguém tinha uma habilidade ou permissão para fazer alguma coisa. Às vezes, é o passado do can. Então, my grandfather could speak 5 languages. Né? Meu avô podia falar 5 línguas. Então, é uma habilidade, certo? Que ele tinha para falar no passado. She spoke in a very loud voice, but I could understand what she said. Ela falou numa voz muito baixa, mas eu podia entender o que ela dizia, né? Tinha a habilidade de entender o que ela falava mesmo falando baixo. Aí o could aparece aí para expressar essa habilidade. We were completely free. We could do what we wanted. Nós éramos completamente livres. Nós podíamos fazer o que quiséssemos. Né? Então, o could aparece aí para mostrar o passado do can, mostrando a habilidade, a capacidade que alguém poderia fazer, que tinha de fazer no passado, ok? Beleza, agora você pega o livro de inglês e coloca na página 59 e veja aí o focus no language, né? O focus na língua. Read some fragments of diálogo from page 55 and answer the question. Então, fragmento aqui da página 55 para responder as questões. Kitty, I love paintings. When I was a little girl and called painting very well, now I can print. Sayuri, can we take pictures of the artwork, Mr. Jones? Teacher, yes, you can, but no flash, please. Kitty, why can't we use flash? Então, você vai marcar uma alternativa correta em cada questão. Na letra A, in I can paint, the modal verbo can indicate. O que o modal can pode indicar? Permission in the affirmative form in the present. Ability in the affirmative form in the present. O que ele pode indicar aí, o verbo can? Aí a letra B. In when I was a little girl and I couldn't paint very well. So modal verbo could means. O significado do modal could. Ele é be able to the past, né? Pode ter a habilidade de ser usado no passado, ou be able the present, pode ser usado com habilidade no presente. Letra C. To make the negative form of the modal can, could, we use. Então, você vai lá no grammar help
e ver lá como é que pode ser usada aí a letra D. A letra C, o modal verbo, nós podemos utilizar a forma negativa. The modal can code mais the main verbo mais not. Ou the modal can code mais not in the main verbo. Qual é a forma correta aí na negativa do can e do code? A letra D. In can we take pictures of at work, Mr. John? Can é use de to, né? Nós podemos usar o can para falar permissão, indicabilidade. Né? Então marque uma assertiva aí desse fragmento desse texto da página 55. Aí a gente vê aqui, né, a forma do modal verbo can, né? O can presente, geralmente habilidade, né? E habilidade também para o code, só que o code é a forma do can no passado, certo? Aí você vê a utilização dele na forma interrogativa, na forma afirmativa, como a gente já viu lá na sequência do slide, tá bom? Aí qualquer dúvida você vai lá no Grammar Help, mas a gente ainda vai vir com a aula ainda explicando lá o Grammar Help, certo? Então aqui é o quadro que mostra a forma do can no presente e a forma do code no passado, na forma afirmativa, na forma interrogativa, certo? Aí vem lá na página 50 aliás, na página 60, né? 60 do livro de inglês, a questão 2, ó. Check the correct answer to complete the sentences, né? Então você vai checar as sentenças e vai ver onde você vai aplicar o can ou could, né? Então você tem que ter um entendimento da frase, né? Saber se a frase está no presente, está com o sentido do passado, porque se estiver na forma presente, você vai aplicar a forma do can. Se estiver na forma do passado, você vai aplicar a forma do could. Aí vem a letra A. I'm sorry, buddy, I go to field concert next Friday. Can, can't, could it or could? Letra B. Julia was sick yesterday. She dance. Can, can't, could or couldn't? Letra C. Please sing louder. We hear you very well. Could, couldn't, can or can't? Letra D. Selena was a smart child. She played the piano when she was 3. Could, can, could or can't? Letra E. It is sunny outside. We go to the rock concert. Could, couldn't, can or can't? F. Peter is a great actor. He's act very well. Could, couldn't, can or can't? G. The museum is closed. We go there today. Can, could, can't or couldn't? E letra H, né? Letra H. Not in a hurry. I wait for you if you need more time to finish your poem. Could, can, can't or could. Então faça sua assertiva, só uma correta para cada alternativa da letra A letra H, certo? Na questão 3, ainda na 60, na página 60, read the sentences from the box. Then write what you can or can't do, né? Então você vai ler as sentenças do box e escrever o que elas podem ou o que elas não podem fazer em um museu, certo? O que a pessoa pode fazer, o que não pode em um museu. Então você vai pegar aqui os nomes do box, ó. Touch the pages, look at the pages and the sculptures, talk about the pages in the sculpture with your classmates e take page using Flash. Né? Então você vai, I can, eu posso. Aí você pega os nomes que estão dentro do box, só são 2 que você pode fazer no museu, e pega 2 nomes do box, são 4, né? E coloca do lado I can't, que você não pode fazer no museu. Então, aí se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode acrescentar. Mas aqui o do box são 4. 2 que você, I can, eu posso, tenho habilidade, capacidade de fazer no museu. E I can't, 2 coisas que eu não posso fazer no museu, certo?
Então, na próxima aula, a gente vai falar das question, né? Das palavras interrogativas usadas na língua inglesa, lá da página 61. Mas hoje a gente para por aqui. Uma boa semana de aula a todos, façam as tarefas direitinho. E goodbye, my friends!